De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 80% das pessoas não levam a sério os tratamentos cardiológicos e as recomendações médicas preventivas. Existe um estudo gaúcho que mostra que o indivíduo, sendo conhecedor da doença, diagnosticado pela doença, por exemplo, hipertensão, somente 23% dos pacientes que têm o diagnóstico de hipertensão, eles estão dentro daquela meta de pressão ideal que a gente estima por paciente. Então isso é Brasil e mundo. O americano também funciona da mesma forma e na Europa da mesma forma. Então o que acontece? Está havendo uma falha muito grande entre nós médicos e os pacientes. A gente não está conseguindo dizer para os pacientes aquilo que eles precisam entender para eles terem o objetivo do tratamento. Atualmente, praticamente 50% das mortes ocorridas são em função de problemas cardíacos. 23% morrem de infarto fulminante e 25% são vítimas de acidente vascular cerebral. Só para você ter uma ideia, a mortalidade no Brasil e no mundo está em torno de 48% em doenças relacionadas ao coração. Então, se a gente fazer uma análise grosseira, a gente vai pegar 50% dos pacientes morrem com doenças relacionadas ao coração. Dentre os fatores, a gente tem o estilo de vida, então o indivíduo é obeso, é sedentário, se a hipertensão dele está controlada ou não, aí entra aquela história do controle ideal, se o colesterol dele é um colesterol alto ou não, se o indivíduo fuma ou não, se ele tem diabetes ou não. Então, na realidade, são vários os componentes que interferem na doença cardíaca final em si. Criar um esquema de educação médica continuada, conforme o cardiologista, é necessário para que as recomendações médicas sejam cumpridas pelos pacientes. O tema será discutido neste sábado, durante a realização da 2ª Jornada Catarinense de Cardiologia. O trabalho na jornada, a gente englobou nos temas, a gente englobou a pneumologia, englobando a situação entre cigarro e doença cardíaca. A gente englobou endocrinologia, que a gente vai falar sobre diabetes e coração. A gente vai falar também sobre colesterol e doenças cardíacas. A gente vai falar do que há de mais novo no tratamento do infarto. A gente vai falar do que há de mais novo no tratamento da anticoagulação. Então, para tratar a anticoagulação, para tratar a arritmia. Então, só aí a gente engloba a parte do cardiologista, a parte do pneumologista, a parte do endocrinologista. Então, a intenção é a gente discutir sobre temas atuais em vários setores da medicina, aqueles setores que estão interligados com a cardiologia. Kleber Siqueira, na juventude, foi atleta militar. Entretanto, ao casar-se e mudar de profissão, caiu no comodismo e logo se deparou com os problemas do sedentarismo e do sobrepeso. Em um dia em que era para ser de diversão, Kleber passou mal ao sair do mar e, ao procurar um médico, identificou que tinha sérios problemas cardíacos aos 31 anos de idade. Quando a gente descobre, seja qual for o tipo de doença, isso acaba mexendo muito com o nosso psicológico. Passa um filme imenso na cabeça, assim. Eu acredito que as pessoas descobrindo o seu problema cedo, procurando um especialista, a chance de reversão do quadro é muito grande mesmo. Inicialmente, Kleber não aceitou o diagnóstico e nem a recomendação da realização de um cateterismo. Ao consultar uma segunda opinião, se convenceu que era necessário cuidar da saúde. Como todo paciente, que não é fácil ser paciente, a gente cria uma certa resistência e algumas orientações. Os médicos não querem nos orientar da forma errônea, vamos dizer assim. Se ele lhe dá uma orientação, é para aquilo ali vai lhe fazer bem. Então, eu acho importante, seja qual for a sua idade, qual o grau de risco, procurar frequentemente um médico, um especialista, um cardiologista para que faça esse diagnóstico precoce. O ideal, de acordo com os estudos da medicina, é que todas as pessoas entre os 20 e 30 anos de idade procurem orientação médica para fazer exames preventivos e, a partir daí, criar uma rotina de acompanhamento médico e boas práticas para garantir a qualidade de vida. A gente, tanto as sociedades americana, brasileira e europeia de cardiologia, elas recomendam uma consulta pelo menos entre 20 e 30 anos do indivíduo. Se tiver tudo ok, o indivíduo ele vai receber uma alta cardiológica provisória para um retorno com o cardiologista após a terceira década, ou seja, depois dos 30 anos.
A gente pede constantemente para que o indivíduo venha ao médico a partir dos 40 anos, mulher, 45 homem. A gente já pede para que seja anual, né? Desde que o indivíduo tenha feito anteriormente pelo menos uma avaliação. Após a realização de um cateterismo e a intervenção de uma cirurgia de revascularização, Kleber hoje desfruta de uma vida mais tranquila e com mais disciplina. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe: o que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Me trouxe de lição que a atividade física é muito importante na vida do ser humano. Às vezes diz assim, mas eu não tenho tempo. Não, mas que seja 30 minutos. Se der uma caminhada, se der uma pedalada, já está contribuindo bastante com o coração, né? Para mim, hoje, é fundamental, né, um acompanhamento médico, é fundamental a atividade física, e eu aconselho a todos de não deixarem de fazer isso ao menos 2 vezes ao ano, que é tão simples, é fazer uma consulta, alguns exames e levar até o médico para ele avaliar. A segunda jornada da cardiologia ocorre neste sábado, a partir das 8 horas, no auditório da Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC. Os interessados podem fazer a inscrição via telefone